Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de dois design patterns, né, que são padrões de projetos para ajudar a gente a usar aí as melhores práticas de programação para desenvolver nossos softwares, sistemas, né? Trata-se de Singleton e do Monostate, certo? Bom, vamos lá, né? Vou abrir rapidamente aqui as principais características do Singleton, né? Vamos tentar trabalhar aqui com uma agenda, né, mostrando aqui os conceitos, ó, falar os principais conceitos aí. O Singleton é um padrão de design, né, um design pattern que permite com que nós tenhamos aí uma instância única para utilizar em nosso sistema, em nossas chamadas de classe, né? Então, é um design pattern que nós temos que usar com uma certa cautela, porque não é em todo lugar que nós vamos colocar o singleton, né? Por ele permitir aí criar uma instância única e ele também tem algumas restrições que eu vou estar explicando durante o vídeo, tá? Então por isso que eu selecionei também o padrão de projeto monostate para mostrar aí a diferença entre eles e onde usar um, onde usar outro. Bom, vamos lá. Como eu falei, né? Então ele permite aqui, ó, um controle de instância, né? Isto é, uma instância única no uso de classes, né? Então nós temos aqui um padrãozinho, ó, o padrão do ML, como que ele está representado o singleton, né? Então ele tem aqui um construtor private, tá vendo? Um construtor privado. E nós temos aqui um get instance para permitir o uso, né? A obtenção da instância. Isto é, nesse padrão de projeto singleton, a instância ela não é criada nas classes. Então, por exemplo, eu vou chamar aqui essa classe singleton, né? Então, vamos colocar um exemplo aqui, ó. No padrãozinho aqui, a gente faria isso aqui, né? Singleton, fazer uma instância dela aqui, igual, new, algo assim, né? Vou aumentar um pouquinho para ele enxergar aqui, ó. Então, a gente faria algo desse tipo. Nesse caso, né, usando esse padrão aqui, a gente não faria dessa forma. A gente apenas chamaria aqui o singleton, aliás, a classe, ponto, o método getInstance, que ele é público aqui, ó. Então, getInstance, né, trabalharia dessa forma, onde você obteria que a instância dessa classe, né, dessa forma aqui, né? Você não cria instância, você apenas usa a instância. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você poupa o uso de recursos do seu hardware. Isto é, você vai fazer com que uma instância apenas uma instância dessa classe fique na memória RAM e em todas as classes que vocês forem utilizar essa instância, você vai puxar essa instância pronta que já está na memória RAM. Entendeu? Então, esse é a grande vantagem. Então, ó, facilidade de acesso. Então, você tem um ponto global de acesso, tá? Centralização, centraliza aqui o controle de uma instância, né? Então, você chama a instância e destrói ela da forma que quiser. Essa forma aqui que eu mostrei para vocês, a gente chama aqui como lazy initialization, né? Que permite a inicialização preguiçosa. Tá vendo aqui, ó? Lazy initialization. Né, onde a instância é criada somente quando realmente é necessária, tá? Então, economizando recursos do sistema. Então, é um uso controlado de recursos, tá? Flexibilidade de extensão, então, né, extensão controlada, você pode fazer modificações do código apenas aqui na classe singleton, né? Então, ela facilita aí essa manutenção, tá? Vai ter uma instância única. Gerenciamento de conexões, então é bom também em casos, esse é um exemplo que eu ia até mostrar, né? Onde a gente usar o singleton, né? E onde a gente não usar, né? Então, no caso de conexões com banco de dados, é muito interessante você usar pelo fato de ser uma instância única. Então, todas as classes, classe produto, classe clientes, todas as classes que estão utilizando essa conexão, você vai estar
podendo trabalhar ali, podendo usar aí uma única conexão com o banco, né? Normalmente, banco de dados tem o limite de conexões, tem aquela, aquela característica de banco de dados que é o pool de conexões, né, que controla o número de conexões. Então, usando o Singleton, você facilita isso, mantém um sistema mais saudável aí, né, que evita estourar o pool de conexões, né? Thread Safety, então a gente consegue também fazer o controle onde em sistemas multithread, né? Então você consegue controlar o singleton de uma forma mais facilitada, né? O uso dessas instâncias, tá? Simplicidade no controle de estados. Beleza, então vamos ver aqui, ó, um exemplo. Ó, vou mostrar para vocês um exemplo básico aqui, ó, do funcionamento do singleton, certo? Então, deixa eu só colocar aqui. Bom, primeiramente, ó, eu criei aqui, selecionei uma classezinha, né? Eu criei aqui uma classe singleton, certo? Como que ela funciona, né, basicamente? Então, nós temos aqui uma unique instance, tá vendo? Então, uma variável aqui que é do tipo da classe, certo? Singleton, e é uma variável do tipo estática, para a gente fazer o compartilhamento dessa instância. O grande segredo está aqui, ó. Então, nós temos aqui um construtor privado, certo? Então, nós não conseguimos fazer uma chamada desse tipo aqui, né? Por que que a gente não consegue? Porque ele não tem construtor, o construtor é privado, isto é, você consegue fazer o acesso a esse método na mesma classe. Lembra do conceito, desse conceito de acesso a classes, né? Do escopo desse tipo de prefixo, né? Então, nós temos o private, o protect, lembra do public ou o default, né? Nós temos essas quatro formas aí de acesso às classes, né? E o private é a mais segura delas, né? Você só consegue acesso ao método private dentro da própria classe, né? Lembra, o protect é o segundo mais seguro, lembra daquilo? Que você consegue no protect acessar apenas dentro do mesmo package e por aí vai. Bom, então nós temos aqui como exemplo, né, um método conectar, um método desconectar, certo? E nós temos aqui, ó, um método getInstance, tá? Que ele vai retornar um singleton, certo? Este é o método estático e nós temos aqui um thread safe aqui, um controle para threads, tá? Onde num sistema de multithread ele vai apenas disponibilizar essa instância, né? Ou o uso dessa instância, uma de cada vez, tá? Lembra daquele conceito do deadlock? Deadlock é um conceito relacionado a thread, onde mais de uma classe, né, mais de uma requisição disputam aí o mesmo recurso, né? E isso dá uma deadlock porque um dos recursos, uma das classes que está requisitando não solta esse recurso, a outra classe que está precisando, ela vai ter problema. Tudo bem? Então, conceito aí de deadlock. Então, isso daqui ele permite com que apenas uma instância de cada vez possa ser utilizada, certo? E nós temos um exemplo aqui. Bom, vamos utilizar esse cara aqui só para ver como funcionaria, né? Então, olha lá, a gente não tem, como eu coloquei ali em cima, a gente não tem uma instância padrão dessa classe, ó. A gente não colocaria ela dessa forma aqui, ó, singleton igual a new, né? Ele não permite, tanto é que ele vai dar um erro aqui, ó, change a visibilidade do singleton, tá vendo? Pede para alterar a visibilidade porque nosso construtor está privado, certo? Então nós temos aqui, ó, singleton get instance, isso que é legal, né? Então, vou até tirar aqui, ó, só vou mostrar como que ele chama, né? Então, como é uma classe estática, o getInstance é uma classe estática, a gente vai colocar aqui, ó, singleton, certo? Ponto. GetInstance, que é a nossa classe pública, porém estática, então ele permite
o acesso direto, sem instância, certo? E aí, como a gente quer conectar, a gente consegue ter visibilidade dos métodos que estão na classe singleton, olha lá, certo? Dessa forma, ele simplesmente vai singleton conectei, tá vendo? Ele vai exibir a mensagem que está aqui nesse método public conectar. Olha lá, conectei, certo? Bom, vamos lá então. Vamos chamar aqui o método para desconectar. getInstance.desconectar, certo? Então, primeiro exemplo aí, bem tranquilo, pessoal. O conceito, então, é bem esse mesmo, tá? Mantém aqui uma instância do tipo estática dela, construtor privado e nosso getInstance singleton do tipo estático, tá? Você pode ou não usar o synchronize. No caso, eu estou usando o synchronize aqui para trabalhar com as threads, né? Para deixar ela thread safe, que fala. Aqui tem uma condicional, né? Então, se não existir uma instância, o que que ele faz? Olha onde ele cria a instância aqui, ó. Olha que interessante, tá? Então, não é na chamada que ele vai criar, ele está criando aqui dentro desse getInstance e vai retornar a instância, tudo bem? Então, essa instância aqui vai ser compartilhada aqui entre todas as classes, tudo bem? Então, qualquer classe que eu chamar esse cara aqui, eu posso estar chamando em qualquer outra classe, ele vai estar usando dessa forma. Então, vamos fazer alguns outros testes, tá? Então, esse aqui é o primeiro exemplo que nós vimos. Vamos pegar um outro exemplo que acho que vai ajudar um pouco mais aí a gente a entender esse processo. Então, vou pegar aqui, ó. Aliás, tem aqui esse exemplo dos influenciadores, que é legal, mas eu vou usar, pessoal, um outro exemplo que eu separei aqui, que é da autenticação, da conexão real com o banco de dados, certo? Então, ó, nós temos aqui um banco de dados, certo? Normal, um banco MySQL, abri o Workbench aqui. Nós temos aqui uma tabela que chama e-commerce. Nós temos aqui uma série de tabelas aqui, ó, tá? Ou entidades. Dentro de produtos, eu coloquei alguns produtos para a gente testar, certo? Coca-Cola, contra filé, umas coisas aqui, livro, tá? Tem nada a ver aqui, mas só para fazer realmente os testes. Qual que é a ideia? A ideia é fazer uma conexão com esse banco de dados e mostrar ali dentro do nosso Eclipse, certo? Então, ó, eu vou liberar aqui esse código e explicar esse tipo de uso aqui da classe da, do singleton, né? Então é uma conexão feita em singleton, né? Chama conexão singleton. Mesmo padrão, tá? Então ele cria aqui uma instância, tá? Lá estava como unique instância, aqui está como instância apenas. Mas aqui, ó, é uma instância do tipo dessa classe, certo? E aqui os dados de conexão, URL. Então, nós temos aqui a, a URL que especifica qual que é o banco de dados que nós vamos usar, né? Então, vai ser uma conexão via localhost com essa porta nesse banco de dados, que é exatamente esse banco de dados que está aqui, certo? Então, JDBC e username, criei um usuário só para testar, tá? Aqui nós temos olha que legal, ó, construtor privado, certo? Aqui eu estou fazendo um controle de erro, tá? Porque não tem tanta necessidade, mas é só por controle de erro. E aqui as diretrizes para realizar a conexão, class.forName, this.connection, tá vendo? E o acesso aqui ao Drive Manager, né? Get Connection, que passa a URL, username e o password, certo? Para fazer essa conexão, pessoal, lembrando aqui, só por curiosidade, eu instalei o, um conectorzinho aqui do MySQL, tá? Esse MySQL Connection aqui, ó, certo? Então nós temos aqui esses imports e eu fiz a instalação aí. Na verdade, eu baixei
do site MySQL o conector MySQL para Java, certo? Aí eu peguei o ponto .jar e coloquei esse ponto .jar aqui como referência, tá vendo? Ele está aqui, ó, MySQL Connector nessa versão 8.4. Então eu baixei esse carinha aqui, tá? Selecionei o arquivinho .jar, que é o arquivo de conexão, e coloquei dentro da raiz aqui, né, na pasta lib do diretório aqui no meu workspace do projeto, certo? Então joguei lá dentro, porque é ela que eu vou usar, esse drivezinho que eu vou usar para realizar a conexão, certo? E aí então tem aqui as diretrizes, né? Ó, um private aqui. Onde esse construtor vai ser chamado? Ele vai ser chamado aqui, ó, nesse get instance. Esse get instance, pode ver aqui que tem um static. Olha que interessante. Então ele verifica lá. Se instance for igual a null, é a mesma coisa daqui, né? Olha lá. Se instance for igual a null, tá? Então voltando aqui. Aí, olha que interessante. Em vez de eu colocar o synchronize aqui, eu coloquei o synchronize aqui. Por quê? Porque ele vai sincronizar apenas a criação dessa instância. O recurso que vai ser disputado é a criação da instância, tá? Então eu não preciso colocar ela aqui, ó. Mas eu posso também, não tem problema. Se eu colocar ela aqui, eu tiraria esse método e colocaria o synchronize aqui, tá? Poderia fazer isso aqui, ó. Static synchronize, certo? E aqui, opa, deixa eu só fazer assim, ó. Vou colocar o synchronize aqui, ó. Poderia fazer isso, comentar isso e comentar isso. E ele vai funcionar da mesma forma, só que ele vai estar sincronizando, trabalhando com o conceito da thread safe, dentro aqui, nesse método getInstance aqui, tá? E não no recurso específico, tá? Então, é uma modularização mais fina, um controle mais fino do que deve ser realmente sincronizado. Então, é recomendado realmente a gente colocar o synchronize aqui no recurso, certo? Que é o que vamos fazer aqui. E dessa forma aqui nós temos essa, essa, essa criação, né, desse new singleton, certo? Então ele vai criar a instância, tá? Isso para o caso dele ser nulo. Se não for nulo, ó, ele vai, na verdade aqui ele está fechando, né? Ele vai verificar, ó, se a conexão for fechada, ele cria uma outra conexão. E se não existir conexão, ele vai criar uma conexão. Então, são condições aí para garantir que ele vai, de qualquer forma, ou se a conexão estiver fechada, ou se estiver nula, ela vai criar essa conexão, certo? E aí ele vai retornar aí a conexão. Bom, aqui em cima, então, em qualquer uma das situações, uma vez que ele acessou aqui o construtor, ele vai acessar aqui o construtor e vai, de fato, né, realizar get connection, ele vai realizar essa conexão, certo? Então, fazer a conexão com o banco de dados aqui. Tudo bem? Então vamos fazer o teste aqui. Vou no meu principal, olha lá, conexão singleton, try, olha lá, conexão dbConnection, tá vendo? Conexão.getInstance. Então, como o getInstance é um método estático, eu estou obtendo ela aqui, certo? Estou obtendo a conexão aqui e estou criando aqui, ó, eu criei aqui também uma classe do tipo conexão singleton com esse tipo de variável, tá? Olha lá, conexão singleton, certo? Erro ao conectar no banco e tudo mais. Então, criei aqui a minha conexão. Vou até comentar isso aqui, ó, que é a parte que eu uso para fazer acesso aos dados. E vou verificar, ó, conexão com singleton conectado ao banco de dados, certo? Então, ele de fato executou essa linha aqui, tá? Conectado com o banco de dados. Tudo bem? Então, funcionou por enquanto. Se eu errar aqui uma senha, vamos ver, ó. Erro conectar no banco de dados, acesso negado, tá vendo? Então ele deu aí o acesso negado porque esse erro aqui poderia tratar ele depois, tá? Mas
Ele não permitiu, vou consertar ele aqui, então forcei um erro, vou voltar. Inclusive está aqui, né? Acho que ele está mostrando esse erro ele está mostrando esse erro aqui, né? Que está aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Já está tratado o erro, pessoal. Ó, tá vendo? Tá mostrando aqui, tá pegando exatamente o que está no cat aqui, e tá mostrando aqui. Beleza. Então vamos voltar aqui, ó. Tá. Aí, pessoal, eu criei aqui uma classezinha produtos DAO, tá? Que vai tratar a entidade produtos e ele faz aqui, ó, uma conexão DB Connection, certo? Produtos DAO tem um construtor aqui. Nesse construtor, ele lá acessa a conexão singleton e pega essa conexão. Tá vendo? Ele está obtendo essa conexão diretamente do produtos DAO. Então, olha que interessante, ó, aqui em principal, eu estou fazendo isso, eu estou obtendo a conexão, né? E em produtos, eu também estou obtendo essa conexão, usando o singleton. Aí, eu tenho o método selecionar produtos, onde ele tem uma queryzinha que dá um select to product, né? Então, se eu pegar essa mesma query aqui e jogar no meu MySQL, né, executar aqui, vamos ver. Eu estou achando que não tá selecionado esse banco. Agora sim. Tudo bem? Ele está mostrando esses produtos, certo? Então ele vai colocar as diretrizes aqui, prepare statement, né, para executar a query no banco de dados que ele conectou, tá? E ele vai dar um execute query, vai executar a query aqui. E aqui tem um laço de repetição, né? Enquanto esse result set, né, com o conjunto de resultados, ponto .next não tiver no final, ele vai mostrar para mim que ele vai gravar aqui nome e o ID, certo? E depois vai dar um system out aqui no nome ID. Tudo bem? Então vamos ver aqui, ó. Então principal, vamos executar ele aqui. Ó, conectado com o banco e está lá todos os dados que estão lá no banco, ele mostrou aqui no meu console. Tudo bem, pessoal? Então, dessa forma aí a gente está utilizando o Singleton. Eu poderia até fazer um teste em pegar esse DB Connection aqui, que é uma instância, né? Ele está recuperando essa instância, e comparar, fazer um método aqui em produtos DAO, para ele retornar a instância do DB Connection e comparar com os dois. Vocês vão ver que eles vão retornar true, vão retornar verdadeiro, tá? Porque ele usa a mesma instância, certo? É um teste bacana aí para ser feito, tá? Então, por exemplo, aqui, seleciono aqui, ó, ele está fazendo a seleção aqui, ó, get instance, tá vendo? Mas se eu pegar aqui, criar um método public conexão, ó, conexão singleton, vamos pegar instância teste, tá? E dar um return aqui, vamos ver aqui, ó, produtos da, ó, aqui ele tá já criando essa instância, então eu vou ter aqui, ó, this ponto esse igual esse cara aqui, tá? E aqui eu vou dando um return. Nem precisa, né? Porque ele já está no metro, então return isso, acho que daria certo também. Só isso aqui, ó. Né? Tá vendo? Então, instância teste, certo? Então, se eu pegar aqui no principal e colocar, é, ó, produtos DAO, ponto, instância teste. Esse carinha aqui, tá? Criar aqui, ó, conexão. Ah, na verdade, eu não sei qual que é a forma de verificar aqui a condicional, tá vendo? Eu não sei se o ponto equals ele verifica isso, mas db, não, db connection tá ali dentro, tá? Não vai pegar. Db connection, quer ver? Aí colocaria aqui um system
System out. True, ele não vai pegar ali porque está ali dentro. Vou tirar ele daqui. E o produto down não está instanciado aqui, tá, pessoal? Vamos pegar ele aqui. Jogar aqui para dentro. Tá? Bom, é um teste. Eu não sei se é o ponto equals que eu faço a comparação de objeto, tá? Eu vou testar aqui, mas não sei se... Ó, pessoal, deu certo, que legal. Tá vendo? Então, esse teste que a gente fez, o que que ele está fazendo, né? Nós fizemos aqui um get instance, que é só para testar. Esse cara não precisa, tá? Para funcionar ali toda essa verificação aqui, eu não precisaria dele, ó. Eu posso comentar esse cara, comentar isso, comentar isso, comentar isso, ó. Ele vai dar o problema aqui no try catch. Porque ele está olhando exatamente essa conexão. Daí eu vou ter que tirar tudo isso aqui. Ó, pelo nome do teste aqui, eu vou fazer isso. Então, só isso aqui, ó, vocês vão ver que já é suficiente para fazer a verificação ali, ó, dos dados. Tá vendo? Ele está puxando os dados aqui, ó. Ele está fazendo a conexão porque ele é autossuficiente aqui, esses produtos. Ele mesmo vai lá, vai dar o get conexão e faz isso. Só que, ó, vocês perceberam que eu nessa classe produtos aqui, o que que eu tenho nela? Eu tenho uma conexão. Eu tenho uma chamada de instância do. Eu tenho uma chamada de instância do arquivo de conexão, do singleton ali do arquivo de conexão. E aqui eu também tenho outra. E aí eu faço uma comparação aqui entre elas e ele retorna true. Isto é, qual que criou primeiro? Esse aqui criou primeiro, ó. Então, a hora que eu chamo esse carinha aqui, ó, que ele cria uma nova conexão, o que que ele faz? Ele entra lá na memória RAM, procura uma conexão uma instância que já existe da classe conexão singleton e usa ela. Por isso que a resposta aqui deu true, certo? Onde é que está o true aqui? Vamos executar de novo aqui, porque... Aí, ó. Por isso que deu true aqui, certo? Então, esse é um ótimo teste aqui, ó. Teste para provar que conexão singleton e produtos DAO. Eu vou até fazer diferente, ó. DB Connection, pessoal. Não conexão singleton, não. DB Connection e produto DAO. Desculpa, ó. Vou pegar os dois objetos. Usam a mesma instância de conexão da classe conexão singleton. Beleza, pessoal? Entenderam bem o conceito aí do singleton? Então, é um bom lugar aí, é um ótimo exemplo para mostrar uma boa utilidade aí do singleton, tá? Então, ele para conexão é bastante interessante usar. Onde não é interessante usar? Por exemplo, isso pode ser até um exercício para vocês, né? Onde que a gente não pode usar o singleton? Onde a gente precisa ter objetos distintos, né? Então, por exemplo, você vai ter uma classe, você vai fazer cadastro de clientes e dentro do seu projeto você tem toda hora que instanciar clientes para passar os dados para a classe clientes para criar ah, os cadastros, são sempre objetos distintos de um cliente para o outro. Então, nesse caso, realmente você precisa ter vários objetos distintos sendo criado, né, armazenado na memória RAM ali do seu servidor, para poder estar utilizando. Entendeu? Então, nesse caso, é complicado você usar. Então, um exemplo aí de uma configuração de sistema, num, numa classe de conexão como essa, ou nesse outro exemplo que nós vamos ver aqui, ó, que é relacionado ao YouTube Channel, né, que é um outro exemplo que nós vamos ver aqui de influenciadores e tal.
Esse aqui já é o monostate, né? Mas usando os... vamos falar que nós temos aqui uma lista de influenciadores e a gente quer ficar sempre armazenando novos membros para essa lista, uma lista única de influenciadores. Então, nesse caso, a gente pode estar usando o Singleton, tá? Então, tem alguns casos específicos, ele é um negócio que é um design pattern que tem que tomar muito cuidado realmente, tá? Bom, eu vou continuar com outros exemplos, tá? Eu selecionei aqui uma lista de exemplos para a gente estar trabalhando com Singleton, depois Monostate, mas eu vou deixar para o próximo vídeo para não deixar tão longo, tudo bem? Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.